Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma das nossas aulas, né? Hoje, sexta-feira, vem aí o final de semana para vocês descansarem, aproveitarem com a família de vocês, recarregar as energias, né? Para uma nova semana que vai se iniciar, né? Se Deus quiser, com muitas bênçãos, muitas coisas boas. Então, nossa aula agora vai ser de geografia, tá? Nós vamos fazer a correção do Recordando Rotas, páginas 161 a 164, e depois nós vamos para a aula de hoje, tá certo? Então vamos lá. Na página 161 do livro de vocês, Recordando Rotas, nós temos a primeira questão, falando sobre a taxa de mortalidade infantil, e aí pede para vocês marcarem com um X a única opção que justifica adequadamente as informações presentes no gráfico. Então, vocês vão marcar com um X a letra B, tá? A letra B da atividade 1 é a que justifica aí esse gráfico. Número 2, explique com suas palavras. Explique com suas palavras a seguinte frase: em razão de seu processo de colonização, o Brasil representa uma população altamente miscigenada, né? Então, o que você poderia responder é com as suas palavras, mas é porque, deixa eu colocar aqui a número 2, o Brasil, em sua colonização, ele teve muitos grupos étnicos raciais, né? Teve muitos grupos étnicos raciais, como por exemplo, os índios que já estavam aqui, né? Aí vieram os europeus, os africanos, italianos, né? E assim sucessivamente, né? Italianos, alemães, etc, tá? Então, por esse motivo, nós somos miscigenados, né? Misturados. 3. Aí nós temos um gráfico, né? Uma tabela que vocês tinham que observar. Brasil, expectativa de vida ao nascer, 1940-2017. Segundo a tabela, marque um X a opção correta. Então, a opção correta da tabela, da letra A, né? Abaixo da tabela é a letra A, tá? Então, vocês deveriam marcar um X na letra A. As mulheres brasileiras, desde 1940, vivem mais que os homens. Número 4. Qual a importância do indicador social expresso na tabela acima? Então, aí na tabela nós tínhamos um indicador social, né? Expresso, mostrado. E a questão 4 nos questiona em qual é a importância desse indicador, né? Então, eu vou registrar aqui e vocês vão conferir com a questão de vocês, né? Então, a expectativa de vida ao nascer, de vida ao nascer, é um dado importante para avaliar a qualidade de vida de um país. Então, o gráfico acima, ele traz, né, o indicador social de expectativa de vida das pessoas. Então, ele é importante por quê?
porque ele vai nos mostrar a qualidade de vida de um país, né? Então, quanto maior a expectativa de vida das pessoas, é porque eles estão vivendo melhor. Quanto menor a expectativa de vida das pessoas, é porque eles estão vivendo de uma forma pior, né? Uma forma ruim, que não estão tendo oportunidade de sobrevivência, tá? Então, esse é o ponto importante de nós termos um indicador social sobre a expectativa de vida, certo? Daí nós vamos para a revisão aí do capítulo 2, né? Tínhamos aí um mapa para vocês observarem, falamos um pouquinho sobre as regiões. Na questão 1, marque a opção correta quanto à leitura e a interpretação do mapa. A opção correta aí para vocês é a letra C, tá? Então, vocês vão assinalar a letra C da questão 1. Certo? A maior parte da região Nordeste tem de 30% a 45% das pessoas abaixo da linha da pobreza. Número 2. Em sua opinião, 26,5% da população brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza é um bom indicador? O que o país deve fazer para melhorar esse índice, né? Então, nós temos um dos piores índices de distribuição de renda. Então, você poderia, nessa questão aí, propor, né, criação de emprego, melhorar a educação, melhorar a distribuição de renda, melhorar a saúde, tá? Todas essas questões estariam corretas. Em sua opinião, 26,5% da população brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza, o que esperava-se de vocês é que vocês respondessem que não, né? Que esse não é um bom indicador, tá? E o que pode ser feito? Melhorar a distribuição de renda, a distribuição de renda, melhorar a saúde, a educação, né, a qualidade desses serviços, tá? Criar empregos, né, gerar empregos, entre outras questões que vocês poderiam ter colocado, certo? Questão 3, nós tínhamos aí um gráfico, né, e as questões 3 e 4 para responder. Então, na número 3, era C para certo e E para errado. Então, nós ficamos com letra A, B, C, D. Letra A, certo. Letra B, errado. Letra C, errado. E letra D, certo, né? O Distrito Federal é a unidade da Federação da Região Centro-Oeste que apresenta a maior renda média? Sim, ele apresenta a maior renda média. Letra B, os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul têm renda superior à renda média da região Centro-Oeste? Não, não tem a renda superior, tá? A renda média da região, que é uma renda média da região é alta em virtude do Distrito Federal, tá? Continuando, que susto, achei que o quadro ia cair. Vamos lá, gente. Letra C. Segundo o gráfico, o Distrito Federal não apresenta desigualdade na distribuição de renda? Errado, né? O Distrito Federal ele apresenta muita desigualdade na distribuição de renda. Inclusive, nós conversamos sobre isso na outra aula, em virtude de... lá tem muitos cargos políticos onde eles ganham salários muito altos e em contrapartida tem pessoas desempregadas, né, ou pessoas que ganham salários muito menores, tá? Então, há uma distribuição de renda bastante desigual na região do Distrito Federal, tá certo? Letra D, a renda média da população da região Centro-Oeste é maior do que a renda média do Brasil? Certo, tá? A renda média dessa região é maior, também em virtude do Distrito Federal. Continuando. 4. O IBGE, segundo o IBGE, o Distrito Federal, em 2018, teve 0,602 de coeficiente Gini. Como essa informação se relaciona com o gráfico acima? Então, vamos lá, que eu vou colocar aqui para vocês, né? Por que é que acontece isso? E qual que é a relação
com esse gráfico, tá? Então, a número 4, nós até já conversamos sobre isso, né? O Distrito Federal, vou colocar abreviado aqui, tem a população com maior renda da região, tá? Eles têm a maior renda, nós já conversamos qual o motivo disso acontecer, tá? Tem a população com a maior renda da região. A região centro-oeste, que é onde, né, está o Distrito Federal. Maior renda da região, certo? Mas também apresenta alta concentração de renda, tá? Então tem uma má distribuição porque a renda está concentrada em um único grupo, tá? Mas também apresenta alta concentração de renda. Certo? Finalizamos aqui, né? Não esqueça de colocar aí os certinhos nas atividades, né? Mostrando que você está fazendo essa conferência, ok? Agora, então, nós vamos para a nossa aula, página 34, volta lá no seu livro, que é para a aula de hoje, certo? Na aula de hoje, deixa eu só apagar esse aqui da correção para ficar certinho. Vamos observando aí essa imagem do livro de vocês que aparece para vocês nas páginas 34 e 35, certo? Fontes de energia, né? Então nós temos aqui o nosso globo terrestre, né? Com um grande aí interruptor, né? Uma grande tomada falando sobre as fontes de energia. Nós precisamos e dependemos da produção de energia, certo? Como nós já vimos na outra disciplina, que a gente está falando sobre água, mas nós também falamos um pouquinho sobre energia, porque a água é uma das fontes de energia em ciências, né? Então, nós precisamos da energia. Agora a gente vai ver em geografia, vai estudar de onde essa energia é retirada. Quais são as fontes de energia? Como que eu faço para produzir toda essa energia que abastece aqui o nosso planeta, né? Então, para começar, vocês vão responder aí algumas questões. Deixa eu aumentar a imagem para vocês poderem ver, né, visualizar aí essas questões, tá? Então, aqui nós temos algumas questões que vocês precisarão responder no caderno de vocês. Copia a pergunta, resposta, coloca o encaminhamento, né? Qual é a página, todos a bordo. E aí vem as questões. De que forma você acha que são adquiridas as fontes de energia? Antes de iniciar o conteúdo, antes de falar de onde são essas fontes, o que você já sabe sobre isso? De que forma você acha, né, que são adquiridas essas fontes de energia? 2. Como as fontes de energia são utilizadas em nosso benefício? Então, como que nós usamos a energia? Como ela nos beneficia? O que tem de bom? O que eu posso fazer utilizando a energia? Todas as fontes de energia podem ser utilizadas de maneira infinita? Será que eu posso usar todas as fontes de energia e nunca vai acabar? São infinitas? O que você pensa a respeito dessas 3 questões, tá? Você vai responder aí no seu caderno, porque são questões, assim, bem pessoais, tá certo? E aí nós vamos para a próxima página, que é a página 36. Deixa eu só colocar aqui para vocês, e aí eu já vou iniciar aí o texto, tá? Vamos aumentar para vocês visualizarem. Deixa eu ver como que tá aqui. Isso. Agora vamos lá. Peraí, só um pouquinho. Tem que diminuir aqui. Pronto. Então, agora vamos lá. No livro de vocês, acompanhem aí, né, as atividades que nós vamos fazer. Fontes de energia não renováveis. Então, existem fontes de energias que são renováveis e outras que não são renováveis. A gente vai estudar
elas. Então, primeiramente, as não renováveis, tá? Então, você já imaginou ficar vários dias sem energia elétrica? Antigamente era assim que as pessoas viviam. Pesquise na internet, em revistas, jornais, como era a vida das pessoas e o que elas faziam, como as crianças brincavam. Você poderá entrevistar uma pessoa que tenha vivido sem esses recursos de energia elétrica. Um avô, um bisavô, uma bisavó, né? E aí você vai registrar esse relato, tá? Então você vai entrevistar uma pessoa ou fazer uma pergunta ou fazer uma pesquisa e ver como era a vida das pessoas antes, né, da energia elétrica, tá? E aí você vai registrar no seu caderno. Já podem anotar aí, tá? Aqui, registrar no caderno essa pesquisa, certo? Vamos continuando então. As fontes de energia não renováveis, tá? Então, podem grifar aí, que são aquelas encontradas na natureza, geralmente armazenadas em depósitos naturais, tá? Entretanto, com a exploração desses depósitos para sua utilização, elas se esgotam, tá? Então, o que seriam isso? Depósitos naturais, né? Petróleo, gás natural, mineral, tá? Então, isso é o que é extraído da natureza. Então, são fontes de energia não renováveis, porque você não pode criar novamente. Se extrair tudo da natureza, acabou, tá? Então, entre as fontes de energia não renováveis, nós podemos citar os combustíveis fósseis e os minerais radioativos, tá? O que é um combustível? O que é um combustível fóssil? É um material que foi formado pela decomposição de materiais orgânicos e ficou armazenado milhares de anos em um reservatório subterrâneo, tá? Como, por exemplo, petróleo, né? Petróleo, gás natural e os minerais radioativos. Então, tudo que a professora for grifando, você vai grifando aí também no seu livro, tá? Com uma cor não muito escura, para não tampar a letra, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o petróleo, né? O petróleo, ele é um desses minerais radioativos. Então, você vai pesquisar, aqui nós temos mais uma pesquisa. Quais são os produtos derivados do petróleo que você e a sua família utilizam? Tá? Registre as informações no caderno e aí no dia definido apresente para a turma. Então, você vai deixar registrado aí no seu caderno, já pode circular ou grifar e anotar aqui, pesquisa, tá? E aí, essa pesquisa é com a família mesmo. Só pergunta, olha, a professora perguntou quais são os tipos de produtos que nós utilizamos que são derivados do petróleo. Aí você vai registrar lá no seu caderno, né? Lógico que colocando todas as orientações, ok? O petróleo é uma fonte de energia produzida pela natureza há milhares de anos, tá? Por meio da decomposição e do armazenamento de matéria orgânica, tá? Daí nós temos também os produtos que são derivados do petróleo, tá? O combustível, gasolina, diesel, gás de cozinha, né? Lubrificantes, solventes, borrachas e outros tipos também, tá? Com o auxílio do professor e em dupla com o colega, pesquise onde estão localizados os maiores reservatórios de petróleo do Brasil. Tá? Essa atividade aqui não vai ser possível nós realizarmos em sala. Então, faça aí a sua pequena pesquisa e registre no seu caderno onde são localizados os principais reservatórios de petróleo do Brasil. Tá certo? Outro tipo de fonte de energia não renovável é o gás natural, né? E aí você tem mais uma pesquisa aqui. Todas essas pesquisas vocês vão registrar no caderno de vocês, tá? Então você vai pegar o seu livro, seu caderno e já vai realizando a sequência das pesquisas sobre geografia. De onde vem o gás natural utilizado no Brasil, tá? Vai lá e faz o registro. Não precisa fazer textos enormes, não. Faz bem objetivo respondendo a essa questão, tá certo? Então, assim como o petróleo, o gás natural é um combustível fóssil formado pela decomposição de material orgânico, o que por sua vez dá origem ao gás metano, tá? Então, aqui nós temos o gás natural
e a explicação da sua decomposição. Então, o gás natural é considerado uma fonte de energia não renovável, né? Como a tia já falou para vocês. E é utilizado para gerar outras fontes, como energia termoelétrica, além de ser usado como combustível para máquinas e diversas indústrias, tá? Para movimentar os veículos. Ele é encontrado no subsolo e pode estar associado ou não ao petróleo, tá? Então, veja aqui a imagem ao lado, né, de uma plataforma de extração de petróleo, tá? E de gás natural, tá certo? O biogás pode ser produzido natural ou artificialmente. Por isso, é uma fonte de energia renovável e considerado biocombustível, tá? A forma natural para sua produção, pela ação de bactérias sobre os materiais orgânicos, por exemplo, lixo doméstico, esterco de animais, resíduos industriais e origem vegetal. Para produzir biogás artificialmente, é necessário dispor de um biodigestor, que é um equipamento que reaproveita resíduos orgânicos por meio da ação de bactérias anaeróbicas, que não dependem do gás oxigênio, tá? Então, aqui é só para vocês terem conhecimento da técnica que está sendo utilizada, né, de criação aí do biogás, tá? Então, na próxima aula, nós continuaremos esse conteúdo, certo? Fica para vocês aí as pesquisas que foram sugeridas e também nós colocaremos uns links com 2 vídeos para vocês assistirem sobre o petróleo, né? Sobre essas fontes de energia, e vocês vão assistir esses vídeos e também a sugestão de 2 textos para vocês fazerem a leitura, tá certo? Bons estudos para vocês, façam tudo com muito capricho, com muito empenho e até a nossa próxima aula. Tchau!